Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um vídeo com vocês, uma reflexão eu quero fazer sobre uma passagem bíblica que vai casar certinho com o meu pensamento, que eu quero dividir com vocês, tá bom? Você já se viu ou conhece alguém que quando quer sair daquele pensamento fora da caixa ou então fora da curva, né? As pessoas começam a criticar? Você começa a ver certas coisas dentro da onde você faz parte da sua congregação, onde você congrega, qualquer denominação, tá, gente? Eu não quero falar nomes, mas eu quero falar em geral, né? Mas o meu público é mais voltado para uma determinada igreja cinza, né? Então, quando você tá lá e começa a ver algumas coisas que não condiz. Aí o que você faz? Às vezes você quer dividir a sua opinião com alguém, mas esse alguém sempre é a pessoa mais próxima a você, que daí entra o ciclo íntimo seu, né? O seu ciclo de amizade mais íntima. E aí você vai falar com essa pessoa, o que você achou disso que foi falado na igreja, né? O que você achou disso de foi falar no culto? E aí essa pessoa passa a ver você como um crítico com problemas, com defeito, passa a te achar que você está sendo um instrumento usado para um vaso de desonras, né? Porque você está tecendo algumas coisas que você não concorda. Você já passou por esse problema? Então, eu tô aqui para te falar que eu tenho uma resposta para isso. É claro que tem coisas que é crítica mesmo e a gente não deve fazer, mas eu tô falando de coisas que não condiz com a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que é coisas que você tem um pensamento sobre determinados assuntos que foi abordado durante um culto e você simplesmente comentou com o teu esposo, com a tua esposa, com a melhor amiga, com o melhor amigo, e essas pessoas não reagiram bem com você, porque você teve uma visão de meia diferente e que tem coerência. Então, de manhã eu estava aqui pensando, né, que Jesus, ele vê qualidade na gente quando as pessoas vê só defeito. Que Jesus também, ele vê valor em nós quando as pessoas só vê desvalorização na gente. Por que eu falo isso? Porque aconteceu comigo. Então, eu posso falar. Eu não tô pegando experiência de uma outra pessoa e trazendo aqui para vocês, né? O que eu queria dizer? Quando Jesus vê qualidade, quando as outras pessoas só enxergam defeito. Vocês já sabem, né, o motivo, mas eu vou repetir, porque vale a pena. Porque Jesus, ele olha dentro da pessoa. Jesus, ele olha primeiro o coração, não esse estereótipo da gente, né? Então, quando você às vezes volta de um culto, que lá naquela igreja, ou uma igreja, fizeram ou falaram coisas que não condiz com a Bíblia, sempre que eu me refiro às igrejas, eu não estou falando das pessoas, né? Do comportamento delas. Eu quero falar sobre o que foi falado para a igreja, né? Que muitas vezes a gente fala, mas isso aqui não sei se isso aqui tá certo. Será que isso tá certo? Né? Fazer que nem os berianos, né? Tem que conferir se tá certo. Porque se não tiver certo, você tá certo. E ele que tá errado. Mas se você for comentar determinado assunto com alguma pessoa, né? Que você acha que não foi legal aquilo, essa pessoa vai te enxergar com outros olhos, porque para ela não teve essa mesma visão, né? O que pode acontecer a respeito da sua opinião, mas ela não vai concordar. E cada vez mais que você vai abrindo os olhos para certas coisas, você passa a ser uma pessoa indesejável, né? Então vou falar para você sobre uma pessoa que era indesejável no meio dos seus. Ele se chama Zaqueu. Zaqueu, todo mundo aqui sabe que ele era um cobrador de impostos, né? Trabalhava para o governo, trabalhava para o César, trabalhava para Roma, né? Então, as pessoas não gostavam dele. E ele muito menos não estava nem aí
para quem era seguidor de Jesus. Ele estava vendo mesmo, era o bolso dele. Concorda comigo? Sim ou não? E aí, um dia chegou no ouvido de Zaqueu. Eu tô imaginando, tá, gente, isso aqui para chegar onde eu quero. Assim como chegou em várias pessoas que tinham um homem chamado Jesus, que veio lá de Nazaré, que ninguém dava nada das pessoas de lá, né? Eram só pescadores, pessoas humildes, né? Por dizer assim, tá bom? Eu ia fazer uma brincadeira, mas acho melhor não fazer. Porque tem muita gente nova aqui que não conhece o meu jeito. E eu sou meia que põe fogo no parquinho, mas também joga água no parquinho. Agora eu sou assim, tá? Eu apago o fogo do parquinho também e acendo fogo no parquinho. Então, tá mais ou menos esse mix pra vocês. E aí, chegou que tinha um homem Jesus que veio de Nazaré. E ele fez milagres, começou a fazer milagres. Não foi só para Zaqueu. Essas notícias de milagres que Jesus fez, chegou em muitas aldeias, em muitos lugares, em muitos pescadores, chegou para muitos centuriões, chegou para muitas pessoas. Não ficou parado ali só no meio de 12 discípulos e os outros que seguiam a ele, né? E aí eu quero te perguntar, que eu fiquei pensando hoje, gente. Quando você se vê assim, muito desvalorizado, que onde você está, as pessoas têm um sentimento que já não é o mesmo que o seu, porque você passou a ver coisas que já não cabem mais dentro de você, porque o Espírito Santo, ele é puro e ele é limpo. Então, quando a gente tem um caminhar com Jesus Cristo, o nosso coração sabe quando é Deus, quando não é Deus e quando é coisa do homem, que ele está falando dele mesmo, criando coisas para direcionar você e até mesmo direcionar sua vida cotidiana, que isso é muito errado, né? Nós temos que ter consciência das nossas atitudes, porque cada atitude nossa gera uma consequência, né? Então tem pessoas que falam do livre-arbítrio. Então vamos entrar no livre-arbítrio só um pouquinho. Se você sabe que uma coisa tá errada, por que você vai fazer? Você tem uma escolha, é um livre-arbítrio. Ou você faz ou você não faz. Pronto. Acabou. Dentro dessa pequena frase, já dá para abranger muita coisa aí dentro sobre o livre-arbítrio. Jesus Cristo veio e nos salvou, salvou sim, desde que você seja fiel até o último suspiro que você tiver. Mas se no meio da sua trajetória você se lança fora, então você teve uma escolha. Ou você segue Jesus a sua vida inteira, ou você pode fazer um pit stop para sempre, não voltar mais, e aí não tem outro caminho, não tem, só tem Jesus que leva ao céu, não existe outro, tá? Então eu não quero falar sobre isso, entrar mais profundamente sobre esse assunto do livre-arbítrio, mas o que eu posso falar agora nesse vídeo, nessa mensagem de hoje, é que nós temos o livre-arbítrio de fazer o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Então, voltando aqui. Aí de manhã tomando meu café, eu tava aqui pensando, né? Como será que foi difícil para Zaqueu, né? Assim como para Mateus também, que era outro cobrador de imposto. Mas eu quero falar de Zaqueu hoje, não quero falar de Mateus. Mateus é mais famosinho, né? Mas eu quero falar de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era mal visto pelo seu povo, os judeus, porque nem todo mundo entendia que era o trabalho que ele quis ter e tudo bem. Não, outros pensavam, não, ele é contra nós, porque ele tá do lado do governo, tá do lado de Roma, né? Então, era difícil para ele não tinha muito amizade no meio desse pessoal que seguia Jesus. Então, o que que ele fez? Um dia, eu pensei de manhã que de tanto eu ouvir falar de Jesus, né?
Eu acho que nessa época Mateus já era seguidor de Jesus, eu não tenho certeza, eu não acho, ele já era seguidor de Jesus. E ele viu Mateus se libertando, né? E seguiu Jesus, viu que Jesus é a porta, que Jesus é a vida, que Jesus é a salvação, assim como os outros. Mateus seguiu. E Zaqueu? Zaqueu, o que ele fez? Um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar com seus discípulos e uma grande multidão. Eu que tô falando uma grande multidão, tá? Porque eu penso assim, se eu souber que Jesus está passando aqui na rua, eu vou atrás. Eu acho que até os japoneses todos vão atrás, porque assim, japonês ama fila, tá, gente? Eles não podem ver uma fila. Faz uma fila, eles estão atrás. Se eu parar para olhar para cima, não tá acontecendo nada. Um japonês para do meu lado vai olhar para cima, daí vem outro para olhar para cima. Então eu fico pensando assim, se Jesus passasse hoje aqui, não só a gente que é ocidental, os orientais também iam passar junto com ele. Porque onde Jesus passa, não tem como você não sentir a presença dele. Não tem como você falar, meu Deus, eu já ouvi falar desse homem, ele só faz coisa boa, vou atrás dele, vou onde ele vai. Por curiosidade apenas, né? Acontece, claro que acontece, nos dias de hoje. Mas voltando lá, eu fico pensando que Zaqueu, ele era um homem criticado pelos judeus, ele era um homem que ele não era querido pela sua comunidade, ele não era, assim como você talvez não é na sua, assim como talvez você não é aceito porque você pensa diferente, e às vezes você até por causa disso deixou de servir a Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador, o único, o Supremo. E isso tá fazendo você ficar se sentindo desvalorizado, porque as pessoas fizeram com que você se sentisse assim. Mas na verdade, você teve um despertar que outra pessoa no meio dos seus não teve. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então vamos continuar esse vídeo. Um certo dia, ele falou, é hoje que eu vou ver esse Jesus bem de perto, que eu só ouço falar dele. Eu já vi ele andando por aí com essa multidão, mas eu quero ver quando ele passar com os discípulos e com as pessoas que estão do lado dele. Eu quero ver o que ele fez. Gente, ele subiu numa árvore. Você já parou para pensar um homem que não é uma criança subir numa árvore? E tá na Bíblia que era pequeno, que ele era um homem de baixa estatura, não tá? Ele não era um homem grandão, né? Sarado, né? Que era rapidinho lá e pá, tô lá em cima da árvore. Não, ele era pequeno, era um homem mediano talvez. Mas você parou a pensar que pode ser que ele caiu várias vezes subindo na árvore? Eu fiquei pensando nisso. Será que na primeira tentativa dele, ele já conseguiu ficar lá em cima no topo da árvore, no meio dos galhos, assim, escondidinho, para disfarçadamente ninguém ver ele? Eu acho que ele subiu uma vez, subiu duas, vai saber quantas vezes ele subiu, mas ele queria ver Jesus. Onde que tá a questão aqui? É a vontade que ele teve de ver Jesus. Então ele falou, eu não sou aceito por eles, eu sou mal visto por eles, eles me xingam, vai saber se não jogavam coisa nele também, vai saber, né? Ninguém sabe. Mas ele subiu na árvore. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, de longe já sonda o coração, de longe ele vê você, de longe quando você tá distante dele, ele tá vendo você que você não sabe, você não sabe disso. E aí o que aconteceu com Zaqueu? Ele conseguiu subir, talvez inúmeras, eu que acho, tá? Eu na minha cabeça, que ele subiu algumas vezes, caiu, mas mesmo assim ele achou que valia a pena. E você tem que achar que vale a pena para você. Você não pode achar que não vale a pena o seu esforço. Você não pode achar porque uma pessoa falou que você tá errado, que você tá pensando com uma cabeça assim que tá sendo contaminado com o meu vídeo, com o vídeo de outra igreja, que um pastor que prega, um irmão que fala uma verdade ali genuína do evangelho,
como tem que ser pregado. Você talvez não está sendo mais que no meio do seu círculo íntimo, dos seus amigos, até do seu cônjuge. Eu não estou aqui para trazer divisão entre vocês, mas é para você entender dentro de você como é que pode funcionar, como funcionou para mim. Zaqueu tá bem lá, todo desajeitado em cima da árvore. Porque, gente, para pra pensar, ficar em cima de uma árvore, eu penso que tava um calor naquele dia, não tinha, desculpa, não tinha garrafinha térmica. Eles não davam desculpa, é que eu fico pensando a situação. Oh, você que é um novo no canal. Eu não tenho improviso, sabe, gente? Eu sento aqui, ligo a câmera e vou falar. E vou falar o que eu tô sentindo. Então eu tô viajando nesse texto. Tô viajando com você nesse lugar. Agora de Zaqueu. Ele deveria estar ali com aquela roupa apertada, incomodada. Gente, não é pra ser engraçado. É pra ser assim, trazer uma expectativa, uma emoção para você. Me desculpa, é porque a minha cabeça vai longe. Vocês não me conhecem, gente. Se vocês me conhecerem um dia de perto, vocês não vão entender assim como que eu sou, porque eu sou assim, sem filtro. Eu não vou tirar esse riso agora porque não ficou legal. Eu vou deixar, tá bom? Porque eu não consigo ser um robô e ficar apagando o vídeo. Eu vou deixar, tá bom, pessoal? Então eu tô imaginando a cena de Zaqueu. Eu tô imaginando essa cena, mas ele ficou quietinho ali, bem achando que ele estava escondido, quando de repente ele escuta: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Agora, gente, para pensar o sacrifício que esse homem fez, o constrangimento que ele teve. O que ele fez? Ele desceu da árvore, desceu, porque Jesus falou: desce dessa árvore. Talvez Jesus, né, não está escrito, mas eu vou conjecturar, né, que Jesus de longe, ele sondou aquele coração, ele sabia que ele dentro dele, ele queria, mas não podia. Não porque ele não podia, porque ele era o proibido para ele, não, ele não queria porque ele se julgou que ele talvez não pudesse estar ali. Quando ele escutou essa voz, gente, para pensar. Jesus falando: já que eu desce dessa árvore, hoje me convém pousar na sua casa. Eu fico imaginando Jesus andando assim, pegando no ombro dele, abraçando ele, sabe? Assim, com aquele amor, com aquela atenção, porque Jesus sabia que os dias deles não seriam muitos na terra. Ele teria só uma época para estar entre eles. Então, eu penso que Jesus amava todos aqueles que se aproximavam dele. Você concorda comigo no que eu tô falando? Se eu sei que eu tenho só um tempo aqui no Japão, eu quero aproveitar ao máximo. Se eu sei que eu vou fazer uma viagem no Brasil, mas eu tenho data de ida e vinda, eu quero aproveitar ao máximo. Agora, imagina Jesus para uma missão tão grandiosa. Jesus para uma missão tão digna, não tem palavra, tão imensurável, tão poderosa. Uma pessoa que subiu na árvore a duras penas, eu que tô pensando, eu não vou dar risada, a duras penas, e ficou ali esperando para ver só por um pedacinho, assim, entre um galho e outro, uma folhagem ou outra, olhando. Eu fico imaginando os insetos picando ele, aquela multidão passando. Ele só queria ver um pouquinho do Senhor, ele só queria ver um pouquinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus surpreende você, Deus surpreende eu, Deus surpreende qualquer um que se permite. Então hoje eu quero falar para você: se você está sendo julgado por pensar diferente, querer mudar,
querer tomar uma outra atitude. E não se apegue a bens materiais como ser músico, ser organista, ter algum mistério dentro da sua igreja, onde você é frequentador, de um cargo que você possa ter, porque isso não te traz salvação. O que traz salvação é a morte de Jesus na cruz, né? Eu sempre tô falando que a gente crê nele e somos salvos por ele. Passou disso, porque o que você toca que vai te levar para o céu, isso é heresia 2.0, tá? Eu sei disso porque é falado isso. Se você deixar de tocar, você vai deixar de entrar no céu, porque a música te segura nessa graça. A música não segura nem eu e nem você na graça. O seu ministério não segura nem você e nem teu filho, nem ninguém na graça. O que segura na graça é a fé que você tem, a firmeza de suportar tudo que vai ser passado para você. Porque todo crente tem uma fase de processos. E essa fase, não pensa como um game. Você tem que pular de fase. Porque senão você vai ficar sempre naquele leitinho, sempre naquele leitinho. Nós não devemos ser uns crentes melindrosos. Nós precisamos passar pelas provas, pelos processos que Deus nos permite passar como pessoas normais, né? Como qualquer outra pessoa passa. Mas qual é a diferença? A diferença é que passamos com Jesus, passamos com Cristo e Ele deixa que a gente descanse nele. Se vir uma notícia ruim para você, você ora, entrega na mão de Deus e sabe que Ele vai cuidar de você e da sua casa. O ímpio não, o ímpio se desespera. O ímpio, quando ele entra em apuro, ele não sabe o que ele vai fazer. A primeira coisa que o ímpio faz é ligar, passar mensagem, telefonar para a pessoa mais próxima, uma pessoa até que está fora do país, mora em outra região, sabe? Eles não vão primeiro orar. Falar agora, o que a gente faz? Vamos buscar o Senhor, vamos orar a Deus? Vamos entregar essa causa para Deus? Vamos entregar essa causa para o único que pode ajudar a gente? Aí depois sim, a gente pode comentar que está passando por um processo, porque é bom ter amigos. É bom ter amigos. Amigos ajudam muito nessa hora. Para pensar que quando Jesus está nos últimos minutos da crucificação, ele não chamou pessoas? Ele chamou Pedro, João e Tiago para ficar lá orando por ele, ajudando ele em oração. Assim Jesus chamou 3 pessoas porque ele confiava, porque é bom ter amigos que você possa confiar. Agora você se desesperar, não. Você confia em Deus e tem os seus amigos para ajudar a pensar, ajudar a passar por um processo. Então hoje, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, você que está chegando nesse canal, não se escandalize, não ache que eu sou uma pessoa que não tenha responsabilidade, porque eu sou tão natural, gente, eu não vou editar esse vídeo, tá? Eu não vou cortar, porque assim, quando eu leio, eu fico imaginando o que acontece com as pessoas. Porque quando você lê, Zaqueu subiu na árvore porque queria ver Jesus passar e tal, e Jesus disse, né? Já que Zaqueu hoje me convém para lá na sua casa. Parece que foi tudo assim, apertou um botão, subiu na árvore, depois Jesus chegou e falou, ele já desceu rapidinho nas escadas. Não, não foi assim não. Não, eu tenho certeza que não foi assim. Então, gente, qual que é a mensagem para vocês que eu quero deixar de todo o meu coração, tá? Jesus, ele enxerga qualidades em você quando pessoas só enxergam em você defeito. Por que eu falo isso? Porque eu já passei. Quando você passa por certas coisas, você pode falar, né? E quando você viu alguém passar, também serve como exemplo, como experiência para você não repetir o mesmo erro. Mas quando você passa por um processo, você sabe. Você já entrou no seu carro sem saber que aquela rua era sem saída? Só que se você falar pro seu amigo, ó, você já foi em tal lugar? Então, se você passar por ali tem uma rua sem saída, não tem placa avisando, mas é sem saída. Então, o seu amigo ele não vai entrar lá, entendeu? É mais ou menos por aí.
Você é inteligente. Todos os meus inscritos são inteligentes. Eles sabem o que eu tô falando. Todos. Todos. Eu sei que sabem o que eu tô falando. Então, assim, mas quando é a gente que passa, você leva um susto, fala, meu, eu entrei nessa rua aqui, era sem saída, e agora? Agora, que se eu falar, pô, eu já tô entrando aqui, mas já me falaram que a rua é sem saída, eu não vou entrar. Se eu entrei sem querer, você vai lembrar, você já vai parar, você vai dar uma ré, vai voltar. Você não vai levar um susto, que nem a primeira pessoa que levou um... Caramba, que não tem saída. E se for de noite, né? Se for de noite, você tá lascado, né? Às vezes tem uma criança brincando, enfim. Gente, eu quero agradecer a Deus, porque Deus me deu uma grande oportunidade de dar uma direção para minha vida, para minha casa, para minha vida, para minha família, porque nós temos que estar enquadrada sobre a parábola de Jesus, das sete virgens loucas, das loucas e das prudentes, né? Então a gente tem que estar ali, tá bom? Enquadrado assim, com o azeite sempre preparado, porque você nunca sabe qual vai ser o dia que alguém vai bater na tua porta precisando ouvir algo que você tem a oferecer para ele, que não provém de você, mas provém daquele lá de cima, que já veio aqui, venceu o inferno, já pegou a chave dos aguilhões e já tá com eles. É o que eu acho,